Olá, hoje a gente vai falar de saúde aqui no meu canal. Nós vamos falar sobre 2 distúrbios da glândula tireoide, para quem aí de repente sofre por hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Você sabe a diferença? Então fica ligado aqui. Minha entrevistada hoje aqui é a doutora Daniele Zanielli, ela é endocrinologista. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer mesmo, todo nosso aqui. Agora a doutora começa explicando pra gente sobre a função da tireoide, né? Antes de mais nada. Onde que ela se localiza, enfim. Então, a tireoide é uma glândula, está localizada aqui na região anterior do pescoço, logo abaixo dessa cartilagem que é conhecida como pomo de Adão, né? Ela fica entre a cartilagem e essa parte superior do externo aqui. Então ela não costuma ser visível assim, né? E é palpável geralmente só pelo especialista. Quando ela está muito aumentada, geralmente tem algum problema. Então é uma glândula relativamente pequena, mas ela tem um grande papel no nosso organismo, né? Ela produz hormônios que funcionam em todas as nossas células, o T3 e o T4, e são eles que ditam o ritmo de funcionamento do organismo. Então são hormônios essenciais, eles têm que estar em equilíbrio, né, para que isso promova um crescimento, desenvolvimento normais, para que a fertilidade seja normal, para que a parte metabólica fique normal. Então, eles são importantes em todas as fases da vida. E para que a gente tenha, de repente, um desequilíbrio, a gente tem que estar monitorando de alguma forma e, claro, né, tratando isso, que seria, então, o hipotireoidismo e a hipertireoidismo, é isso? Isso mesmo, quando tem falta de produção hormonal, acontece o hipotireoidismo, né? E quando os hormônios são produzidos em excesso, nós chamamos de hipertireoidismo. Quem controla todo esse equilíbrio do hormônio da tireoide é a hipófise, que produz um hormônio chamado TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, pela dosagem sanguínea desse hormônio, nós podemos saber, né, se essa produção hormonal está aumentada ou diminuída. Então, quando a tireoide para de funcionar no hipotireoidismo, a hipófise manda estímulo, né, para a tireoide através do TSH. Então, no exame de sangue vai ter o aumento do TSH. E o que leva a esse aumento ou a diminuição? Quais são as causas disso? Então, a principal causa do hipotireoidismo, que é o distúrbio mais comum, é autoimune. A gente chama de tireoidite de Hashimoto. Ninguém sabe ao certo por que acontece, né? Ele tem, assim, uma tendência genética, então às vezes tem mais casos na família. E o tratamento é simples, é com o hormônio da tireoide, né? Então esse hormônio a gente consegue comprar na farmácia, um hormônio igualzinho que a nossa tireoide produz. E o importante é sempre procurar atendimento médico, fazer um diagnóstico correto antes do tratamento, né? Pequenas alterações da tireoide podem acontecer por alguns motivos, como obesidade, por exemplo, o TSH sobe um pouquinho, então tem algumas alterações fisiológicas que acabam se corrigindo naturalmente. Então sempre tem que ter o diagnóstico bem certinho, bem definido antes do tratamento, nunca usar hormônio tireoidiano para emagrecer, né? O aumento do hormônio no organismo sem a necessidade dele pode levar a perda de massa muscular, perda de massa óssea, arritmias cardíacas. Então o tratamento é simples, desde que seja bem orientado e com acompanhamento médico. Sim, né? Nada por conta própria, até por conta das consequências aí. E então, quando não é algo temporário, como você falou, você toma esse hormônio para o resto da vida? Não? Como é? Isso é variável, né? Depende do grau de disfunção da tireoide. Ela pode sofrer algumas inflamações também, que são as tireoidites. E essas alterações podem ser transitórias. No pós-parto é um período que acontece com uma certa frequência. Então pode ser que você precise do hormônio por um período determinado e depois deixe de precisar. Mas na maior parte das vezes, quando tem um hipotireoidismo bem definido, a necessidade realmente é para toda a vida. Se a tireoide passar novamente a produzir hormônio, tiver uma recuperação, isso vai ser visto nos exames, né, nas dosagens hormonais. Então a gente consegue ter uma pista disso, daí o médico vai avaliar e vai retirando a medicação à medida que tiver indicação. Sim. E como que eu posso ficar atenta a sintomas, de repente, para procurar ajuda? Os sintomas principais da falta do hormônio tireoidiano, do hipotireoidismo, que é mais comum, são sintomas comuns no dia a dia, né? Queda de cabelos, cansaço, alteração do sono, intestino preso, pele ressecada. O ritmo do organismo fica todo mais lento. E esses sintomas se confundem muitas vezes com o próprio estresse, com o cansaço, por isso que é tão importante confirmar o diagnóstico antes de usar o hormônio de tireoide para esses sintomas, né?
E no hipertireoidismo é exatamente o contrário. Então o organismo está produzindo muito hormônio e o ritmo então fica acelerado. Pode haver também queda de cabelo, tende a ter emagrecimento, apesar de aumento de apetite, pode ter perda de massa magra, de músculo, de massa óssea, né? O ritmo do intestino fica acelerado, a pessoa fica agitada, mas fica cansada ao mesmo tempo, pode alterar o sono. Então são muitos sintomas, né? Desconfiando, então a gente vai fazer também o exame da tireoide, o exame de sangue, que é o TSH, o T3, T4 livre, né, que a gente dosa. E daí o tratamento é o contrário, você vai usar medicamentos que fazem inibir a produção de hormônio pela tireoide, fazem ela reduzir a sua produção. E geralmente tem outros tratamentos que incluem iodo radioativo, cirurgia, né? E tem que ser avaliado caso a caso. Uhum. E aí, no caso, lógico, só vocês, né? Só os médicos que podem avaliar, não tem jeito. O ideal é o especialista, né? Se a pessoa não procura ajuda, existe como agravar? Existe esse risco? Ah, com certeza. O hipertireoidismo não tratado, ele aumenta o risco principalmente cardiovascular, né? Aumenta o risco de arritmias e a perda de massa óssea, perda de massa muscular, que muitas vezes é difícil depois de recuperar. Então tem que ser sempre tratado. O hipotireoidismo pode causar alteração de memória, de concentração, que pode atrapalhar até as atividades assim, laborativas, né? Qualidade de vida fica ruim, a longo prazo aumenta o colesterol, pode aumentar também o problema de doenças cardíacas e até em casos extremamente graves pode levar ao coma, né? Então tem que receber sim tratamento. Sim, apesar de, como diz, não tem cura muitas vezes, mas tem como tratar, tem como controlar e viver com qualidade de vida, né, Com doutora? certeza. E para aproveitar hoje a sua presença aqui no meu canal, eu queria que você comentasse sobre aquele autoexame que a gente faz para determinar nódulos, né, na tireoide, para até não ficar tão assustado em casa, né, em relação a alguns tumores que muitas vezes são benignos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Hoje é muito comum descobrir nódulos na tireoide, até por exames feitos por outros motivos, né, na região do pescoço. E as pessoas se assustam muito com isso, né? Então é importante dizer que a maior parte das pessoas vai ter em algum momento algum nódulozinho da tireoide, que geralmente deve ser encontrado só com a ecografia. Na palpação a gente só pega aqueles nódulos maiores, né? Mas a grande maioria é benigna. Então como tentar procurar isso sozinho em casa, né? Para ver se tem algum nódulo maior. Então a gente chama do autoexame da tireoide, como eu falei, ela fica aqui na região anterior do pescoço. Então o exame é feito de uma forma bem simples. Você precisa de um espelho, um copo d'água, toma um gole de água na frente do espelho e observa um movimento, né, aqui na região da tireoide. Então, se houver qualquer aumento de volume, qualquer alteração aqui que suba e desça enquanto você engole, pode ser um nódulo de tireoide. Aí você deve procurar um especialista, né, para confirmar se é isso mesmo, e aí ele vai pedir os exames necessários para fazer o diagnóstico. Olha que interessante. Boas essas dicas aqui pra gente. Doutora, muito obrigada. Até a próxima entrevista. Eu que agradeço, aqui com a gente. Valquíria. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou, curte aqui, não deixe de se inscrever. Já coloca também nos comentários o que é que você gostaria que eu comentasse aqui, quem eu, de repente, trago para dar uma entrevista naquele assunto que você tanto quer, tá bom? Beijo pra você e até a próxima.